Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. São 22h54, nós já temos a Gislaine conosco, nós temos aí já conectado a Fabienne, Gislaine Silva, a Dona Mendes Magli, Andréa Silva, já está aí conectado conosco. Nós vamos realizar a oração das 11 horas, daqui a pouquinho, são 22h55, daqui a pouquinho nós estaremos orando Dona Isabel, Dona Rosilane Pacheco, nós vamos falar com Deus, com Maria Silva. São 22h55, Andresa Silva também conectou. Você já deve deixar aí seu copo com água preparado, para que nós possamos orar por você e ao consagrar esta água, você possa beber da mesma e receber força, vida e receber saúde para o seu corpo, tá bom? Deixa aí preparado o seu copo com água. Eu queria falar com você hoje a respeito de um versículo da Bíblia, lá de 1 Pedro, no capítulo 2, que fala sobre o sacerdócio espiritual. A Bíblia diz assim, até o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, Otati Pereira, ele diz assim, deixando em letra maiúscula o sol, já para chamar a atenção logo no início do versículo, já para que não passe despercebido, deixando, pois, toda a malícia, deixando, pois, Lília, toda a malícia. A malícia, minha amiga e meu amigo, ela é um mal. A malícia é um mal, é uma inclinação que a pessoa tem para fazer o mal. A malícia é uma inclinação que há na pessoa que é maliciosa. Ela tem essa tendência para o mal, essa tendência a fazer o mal. Ô Cida Martins, ô Dona Sara. Então, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimento, invejas e todas as murmurações, ô Vanessa Santos. Quer dizer, tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo, através do Espírito Santo, que tem que ser deixado, isso são os vícios que nós tínhamos do velho homem, quando nós nem conhecíamos a Deus, ou não tínhamos ainda nascido de Deus. A inveja, a malícia, o engano, o fingimento, as murmurações, nada disso pode fazer parte da vida da pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito Santo, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que colocou a sua vida à disposição de Deus.
Então, essas características aqui, essas tendências para o mal, elas fazem parte da vida das pessoas que não nasceram de Deus, que não têm o caráter de Deus. São vícios do velho homem. Mas a pessoa que nasceu de novo, o seu José Francisco, ela não tem esse tipo de inclinação. A malícia, o engano, ela é sincera. Ela não é uma pessoa fingida. Ela não fica murmurando como o povo de Israel ficava no passado. E ele prossegue dizendo assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. A criança recém-nascida, ela suga todo o alimento que proveniente para ela, logicamente, que é o leite, do seio da sua mãe. Então ela se alimenta, ela suga esse leite, para que ela possa sobreviver, para que ela possa desenvolver, para que ela possa crescer. Ela se alimenta porque ela precisa dos nutrientes do leite, principalmente o leite materno, para a sobrevivência dela, para que ela possa ir crescendo e desenvolvendo. Quando a pessoa conhece a Deus, ela chega na igreja, ela conhece a Deus, então ela começa a se alimentar da palavra de Deus. As pessoas hoje estão fracas, espiritualmente falando, elas não têm forças para lutar, porque elas não comem desses nutrientes, ela não se alimenta do alimento apropriado para a vida dela. Deus nos deixou a sua palavra. Então, assim como a criança recém-nascida, ela extrai do seio da mãe o leite, ela suga aquele alimento para a vida dela, nós também temos que extrair da palavra de Deus, sugar dessa palavra o alimento. Ô Marcos Moreira, grande abraço para você. Nós temos que sugar dessa palavra o alimento para o nosso crescimento espiritual. Quando você não se alimenta, quando a pessoa não se alimenta dessa palavra, por isso que a Bíblia fala, assim como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Quer dizer, a palavra de Deus nos faz pensar. A palavra de Deus nos faz pensar. Eu penso, eu começo a analisar a minha vida, eu começo a pensar nas coisas que eu tenho feito, nas atitudes que eu tomo. Então, você começa a se alimentar, você começa a se fortalecer, a palavra de Deus te fortalece,
A palavra de Deus te dá forças para caminhar. A palavra de Deus te traz revelações na sua vida, para que você possa permanecer no caminho da fé, crescendo com Deus. Mas infelizmente, minha amiga, meu amigo, há muitas pessoas que, apesar de terem um certo tempo dentro das igrejas, frequentando igrejas, elas não crescem, elas não se desenvolvem na sua vida espiritual. Ela tem 10, 15 anos na igreja, mas ela age como se fosse aquela criança que ainda depende do leite materno. Ela tem 10 anos na igreja, mas ela ainda é fraquinha. Sabe, ela reclama de tudo. Qualquer coisinha está chateada, emburrada. Qualquer coisinha faz biquinho. Se chamar atenção, se dizer assim, olha, não é assim, por favor, faça assado, já é motivo para ela se aborrecer, para ela dizer assim, eu estou chateada, estou chateada. Qualquer coisinha, ela já diz, eu vou sair da igreja, não vou mais na igreja. Fulano falou isso para mim, fulana falou isso comigo. Osaíde, Terezinha da Silva, lá de Dionísio, no interior de Minas Gerais. Então, tem gente assim, Osaíde, esposa do Sandro. Tem gente assim. Qualquer coisinha. Ô Sol Dias, qualquer coisinha. Ela está aborrecida. Aí você pergunta para ela, você tem quanto tempo na igreja? Aí ela diz assim, eu tenho 20 anos na igreja. Graças a Deus, na presença de Deus. Mas a senhora está forte? Você está... Não, pastor, estou forte. Estou na fé. Ainda faz assim, estou na fé, pastor. Estou pisando na cabeça do diabo. Mas é cheio de coisinha. Parece uma criança que depende do leite materno. Parece que ela não se alimentou, não se alimenta, ou não tem recebido o alimento racional, o alimento que lhe fortalece, o Robson Silva, para que ela possa crescer com Deus, para que ela possa desenvolver, porque uma criança de 10 anos, ela já não mais se alimenta de leite. Agora ela se alimenta de uma comida sólida. Agora ela precisa de um outro tipo de alimento. E não mais de ficar se alimentando ali só do leite materno da sua mãe. E na medida que ela vai crescendo, o alimento dela vai se tornando mais forte, porque ela precisa de vitamina. Ela precisa desenvolver. Ela precisa crescer. Então, assim se dá na vida espiritual. Ô Fabiana Braz. Assim tem que acontecer com a pessoa na sua vida espiritual. Mas isso só é possível quando ela se alimenta disso aqui. Dessa palavra. Da palavra de Deus.
quando ela se alimenta com essa palavra. Se você, minha amiga, meu amigo, não se alimenta disso aqui, você sempre será uma pessoa fraca. Você sempre será uma pessoa que vai depender de leite. Ou seja, entra pastor, sai pastor, troca bispo, e vai ter que estar sempre te dando o mesmo alimento. Voltando lá atrás, lembra quando você começou na escola? O que você aprendeu? A, E, I, O, U. Não é verdade? Só que depois foi mudando. A, B, C, D e por aí vai. Mas tem gente que está no A, E, I, O, U até hoje. Dentro da igreja. Até hoje. Até hoje ela chega e pergunta assim: o que eu devo fazer, hein, pastor, para receber o Espírito Santo? Aí você fala para ela assim: Neuza, mas você está na igreja há quanto tempo? Estou 15 anos, pastor. A senhora não sabe como receber o Espírito Santo? Não, pastor. O pastor nunca pregou nesses 15 anos. A senhora nunca ouviu o bispo pregando, o pastor pregando? Não, pastor, já ouvi, mas é só uma dúvida. Como que eu tenho que nascer de novo? O pastor prega novo nascimento. Parece que está pregando para uma pessoa que chegou pela primeira vez. E ela está há 50 anos. Mas o pastor está pregando. O pastor está lá pregando a palavra, o Espírito Santo usando o pastor, e ela pega o telefone e está lá. O pastor está pregando, ela está lá, no Zap. Ela está lá, pregando. O pastor está pregando e ela está no Zap, olhando. O Zap, olhando o Instagram. Não é isso? Aqui, ó. Está lá olhando. Quando acaba a reunião, ela não entendeu nada. O pastor está lá ensinando a palavra, dando a ela o alimento que ela precisa, e ela está assim. Imagina você que é professor, você tem um aluno na sua escola que chega na sala de aula e senta na carteira e fica assim. O professor está lá no quadro ensinando e o aluno está lá. Imagina. Não é verdade? O pastor está lá pregando e ela está lá na igreja, parecendo que ela é candidata a algum cargo eleitoral. Dando tchauzinho para todo mundo que passa. Ei, fulano, ó, beijo para você, tchau. E o pastor está lá pregando. Aí, quando acaba a reunião, ela falou: pastor, só ora por mim porque eu estou fraca. Mas vai estar fraca mesmo. Porque não está se alimentando da palavra de Deus. Mas aí ela diz: mas eu estou na igreja, eu vou na igreja. Vai, realmente vai. Mas só vai. Senta lá na cadeira, pronto. Então, minha amiga, meu amigo, se alimenta da palavra de Deus. Cresça na sua vida espiritual. Desenvolva a sua fé, a sua salvação. Assuma a sua fé em Deus. Deixe para trás os vícios do velho homem, da velha criatura. E abraça a sua fé no Senhor Jesus. Abraça a sua fé.
em Deus, porque só Ele pode transformar sua vida. Então preste atenção, comece a prestar mais atenção na sua vida com Deus, porque senão você vai ser sempre raquítico, fraquinho, fraquinha, desnutrido, desnutrida, e você nunca vai ter forças para nada, principalmente para enfrentar as lutas que nós temos enfrentado. Vamos falar com o nosso Deus agora. Ó meu Pai, meu Deus querido e amado, tenha misericórdia da nossa vida, meu Pai, de todos nós. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos da Tua força, nós necessitamos do Senhor, meu Pai, na nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, a Tua compaixão? O que seria da gente, meu Pai, de cada um de nós? Mas graças a Deus, nós temos o alto privilégio de poder estar na Tua presença todos os dias, a qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, porque o Senhor não dorme, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas. Nesse momento, meu Pai, nós unimos a nossa fé em oração, em favor dos que sofrem, dos que padecem, em favor daqueles que são desprezados, são deixados de lado. Há um pouco caso, meu Pai, com a maioria das pessoas. A grande massa da sociedade não tem a atenção de ninguém, a não ser do Senhor. Pessoas que estão abandonadas dentro de hospitais, são deixadas de lado. Pessoas, meu Pai, que estão aguardando por um atendimento há 20 dias, há 30 dias, esperando por um exame, esperando por uma cirurgia, e sequer tem a atenção de alguém. Ó meu Senhor, se o Senhor não tiver compaixão dessa criatura, o que será da sua vida? Só temos a Ti, meu Pai. Essa pessoa só tem a Ti. Ela não pode contar com ninguém. Ninguém. Ela não tem ninguém para auxiliá-la, para ajudá-la. Essa mulher, meu Pai, essa senhora, ela não tem com quem contar. Esse Senhor, ela não pode contar nem com as pessoas mais próximas, que de lá com as de longe. Por isso agora ela invoca o Senhor. A esperança dela é o Senhor, meu Pai. A esperança dessa criatura é o Senhor. Faça justiça na vida desse povo injustiçado. Essa pessoa, meu Pai, injustiçada. Olha para essa gente sofrida. Olha para essas pessoas, meu Pai,
castigadas pelo sofrimento, pela dor, pela amargura, castigada, meu Pai, pelo desprezo da sociedade, das autoridades. Ó, meu Senhor amado, eu te imploro, meu Pai, venha ao encontro dessas pessoas, venha ao encontro desta criatura, venha ao encontro, meu Pai, desse homem, desta mulher, desse jovem que fala contigo agora, que recorre ao Senhor, meu Pai, que te pede socorro. A alma dela grita por socorro. A alma dela grita, implora por socorro, meu Pai. Há dentro dela uma tristeza profunda, um vazio, uma dor. Sabe, há na mente pensamentos, aquela vontade de sumir, de desaparecer, de deixar tudo para trás e sumir no mundo sem deixar endereço, meu Pai. Quantas pessoas estão vivendo assim? E elas não podem contar com ninguém. Elas não têm ajuda de ninguém. Mas agora o Senhor venha socorrê-la. Nesse momento, meu Pai, o Senhor vem ao encontro dela. O Senhor vem para fortalecê-la, para levantá-la. O Senhor vem para tocar nessa vida. Que agora, nesse exato momento, meu Pai, através dessa oração, o teu poder possa alcançar essa criatura, alcançar essa pessoa agora e transformar a vida dela, mudar a vida dela. Dá forças a ela, meu Pai. Fortalecê-la agora. Ó, meu Senhor, venha com a tua força, com o teu poder. E faça, meu Pai, jus a tua palavra, arrancando essa opressão, essa depressão, arrancando essa doença, essa enfermidade, arrancando, meu Pai, esse sofrimento desgraçado da vida dessa pessoa, essa fraqueza, meu Deus, essa debilidade. Arranca agora, seja lá qual for a enfermidade, o problema dela, seja agora arrancado todo o mal. Que toda praga, toda maldição cesse dessa vida agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te apresento os nomes que estão aqui nesse recipiente com óleo. São centenas de nomes, meu Pai. Que essas pessoas sejam alcançadas. Que elas sejam tocadas, alcançadas pelo teu poder. Que o Senhor possa ajudá-las. São diversos os problemas, meu Pai. Mas o Senhor tem a saída e a solução para todos eles. Para ajudar essas pessoas a se libertarem, a se livrarem desses males que sufoca a sua vida.
e ajuda, meu Deus, o teu povo. Essa pessoa que ela está na igreja, meu Deus, sei lá quanto tempo, quantos anos, mas que ainda não se converteu, não se entregou para ti, que não tem ainda a certeza da salvação. Ó, fale com essa criatura, converta o coração, meu Pai, dessa pessoa, ajude para que ela tenha coragem de tomar a decisão de se inclinar para ti. Ela está inclinada para a malícia, para o fingimento, inclinada para as murmurações, as reclamações, é sentimentalista, é emotiva, vive uma fé sentimental, mas que agora o Senhor possa converter essa fé sentimento em fé racional, inteligente, em uma fé sobrenatural. Que ela, meu Pai, tenha essa consciência. Se ela está fraca, desanimada, ela sabe que ela não tem se alimentado da tua palavra. Então dê ela forças, meu Pai, coragem, ânimo, para que ela possa se alimentar da tua palavra, se alimentar do teu espírito. A palavra do Senhor é quem nos fortalece e nos dá condições de prosseguir rumo à salvação, guardando a nossa alma, guardando a nossa vida. Ajuda essas pessoas e fortalece o teu povo. Que essa água, meu Deus, seja consagrada, seja abençoada. Que ela seja o ponto de contato da fé entre essa criatura e o Senhor. Quando ela beber dessa água, ela possa beber do teu poder, ela possa beber saúde, ela possa beber forças, ela possa beber ânimo para a sua vida, meu Pai. Consagra e abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe e guarde os teus servos lá em Angola, na África, em toda a África. Coloca, meu Pai, a tua proteção na vida dos teus servos, dos pastores, das esposas, os bispos, os obreiros, as obreiras, os membros da igreja que são fiéis a ti. Proteja a vida deles, meu Pai. Proteja, guarda, coloca anjos para guardá-los e faça justiça naquele lugar, na tua obra, meu Pai. Em nome de Jesus, fortalece todos os teus servos espalhados por esse mundo afora, no Brasil e mundo, a todos nós, dando-nos sabedoria, direção, força, para cuidar da tua igreja, do teu povo, ensiná-los e levá-los até o teu reino, meu Pai. Abençoe o Bispo Macedo, a Dona Esté, fortalece eles, dando saúde física e espiritual, sabedoria como o Senhor tem dado para cuidar da tua obra. Dê longevidade, meu Pai, dê forças e abençoe a tua igreja no mundo inteiro. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora beber dessa água no nome do nosso Senhor Jesus. Beba com fé. Seja fortalecido. Seja fortalecida, minha amiga e meu amigo. Receba saúde,
Receba força e receba vida, tá bom? Nós vamos conectar agora diretamente com o Templo de Salomão, na caminhada da fé. Daqui a pouco, à meia-noite, a oração direto do templo, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na fé.